Essas 6 dicas que eu vou te dar nesse vídeo mudaram a minha vida de oração, que era praticamente inexistente. Eu quero te ajudar também a colocar algumas coisas em prática e eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai te ajudar a ter uma vida de oração mais consistente, mais constante. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, falamos sobre relacionamento, sobre vida devocional, sobre hábitos e também compartilho recortes da minha vida para que você possa se sentir mais próxima de mim e eu de vocês e que também vocês sejam lembradas de que há graça no ordinário. Fica nesse vídeo e vamos conversar sobre oração. Se você não viu os vídeos anteriores sobre oração, vão estar linkados aqui abaixo na descrição. Vai ser muito bom você assistir cada um deles. Mas hoje a gente vai conversar de uma forma mais prática. Quais são algumas atitudes que eu posso colocar em prática e que vai me ajudar a ter mais constância na oração? Eu abri uma caixinha lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, eu vou deixar o arroba aqui e o link aqui abaixo também. Eu perguntei sobre dificuldades que vocês poderiam ter e uma das dificuldades que mais apareceram é a questão da constância. A dificuldade de ser constante na oração. Então eu acredito que essas atitudes, essas práticas e essa mudança de mente a respeito da oração poderá te ajudar, como me ajudou, a ter uma vida de oração mais consistente, como eu falei, você poder realmente ter uma vida de oração. A primeira dica é fale com Deus a todo momento. Essa é uma dica mais de mudança de mente, porque às vezes a gente acha que precisa estar num lugarzinho físico ali para a gente então falar com Deus. Mas a boa notícia é que por causa de Cristo, por causa da sua encarnação, morte e ressurreição, nós temos esse acesso livre ao Pai. E nós podemos a todo momento estar em oração, estar em espírito de oração, levar a Ele as situações do nosso dia a dia, levar a Ele a nossa adoração, estar ali em comunicação com o nosso Pai. Nós temos essa liberdade e isso, gente, é muito, muito bom. Eu precisei passar por um momento muito difícil na minha vida há alguns anos atrás e o Senhor me trouxe essa certeza de que Ele estava comigo a todo momento e que eu podia, ao invés de ficar pensando besteira, ao invés de ficar triste a todo momento e pensando em coisas que não são puras, não são de boa fama, que não há louvor, que não há virtude, como Paulo vai falar lá em Filipenses 4, eu levava a minha voz, eu elevava a minha voz em oração ao Senhor. Ele me ouve em todo lugar, Ele te ouve em todo lugar, onde quer que você esteja. Ele te ouve enquanto você está descabelada limpando a casa. Ele ouve você enquanto você está se arrumando. Ele também ouve você quando você está na rua. Sabe aquelas conversas que você tem com você mesma? Aqueles pensamentos, aquela conversa interna? Troque isso pela conversa com Deus. Não que você não possa pensar, que você não possa estar ali conversando com você mesma, mas é muito importante que a gente faça essa mudança. Sim, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece as nossas conversas internas, mas é ainda mais gostoso, é ainda mais deleitoso a gente estar conversando com o nosso Pai. E ter essa consciência de que o Senhor nos ouve a todo momento é transformadora. No começo você vai precisar ser mais intencional. Sempre que você estiver conversando com você mesma, você vai dizer, não, eu vou conversar com Deus. E aí você troca o remetente da sua fala, do seu pensamento e conversa com Deus. E você vai ver que à medida que você vai fazendo isso, você naturalmente, a cada momento, você vai praticar o orar sem cessar, que é um mandamento da palavra de Deus. A segunda dica é um método chamado ACTS, talvez você já tenha ouvido falar. Vem do inglês, né, de adoração, confissão, gratidão, que é o Thanksgiving, e súplica. Basicamente, aquilo que Jesus já nos ensina em sua oração, né? A oração do Pai Nosso. Então, é legal a gente ter essa sigla na cabeça, porque na hora da oração, isso nos ajuda a ter o que falar,
sabe? E orar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente até falou em outros vídeos sobre isso. Então, eu vou orar e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então, a adoração. Eu vou também confessar o meu pecado, falar para Ele sobre as minhas mazelas, sobre aquilo que eu tenho feito que não tem agradado a Ele, pedir perdão. A gratidão da gente exercitar o ser grato, da gente exercitar um coração que adora a Deus por aquilo que Ele também nos dá. Nós adoramos a Ele por quem Ele é, mas também nós adoramos por tudo aquilo que Ele nos dá, por Ele ser tão gracioso para conosco. Nós treinamos o nosso olhar para termos corações mais gratos. E também a súplica, os nossos pedidos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós desejamos, nós colocamos diante dele em oração. Então, o método ACTS. Ou aportuguesando mesmo ficaria ACGS. Adoração, confissão, gratidão e súplica. A terceira dica é ore a Bíblia, ore a palavra de Deus. Se já é bom a gente levar a nossa voz ao Senhor, melhor ainda é a gente levar a própria palavra de Deus em oração. E você pode fazer isso de algumas maneiras. Você pode, enquanto você está fazendo seu devocional, e daí você está meditando num texto, e aquele texto fala ao seu coração, vai falar sobre quem Deus é, vai falar sobre pecados, vai falar sobre quem você é em Cristo. Pegue aquilo que o texto está falando e transforme em oração. E ore a palavra de Deus. Isso nos ajuda a nos apropriar daquilo que a palavra de Deus está dizendo, a absorver aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e ainda assim nós estamos falando com o nosso Pai. A segunda forma que você pode fazer isso é orando as orações que estão registradas na Bíblia. Nós falamos aqui no vídeo em que eu falei sobre o Pai Nosso, da importância da gente usar a oração que Jesus nos ensinou como base para as nossas orações, mas também nós podemos orar essa oração, afinal, Jesus nos ensinou. Então nós podemos pegar, abrir o texto bíblico e lê-la, ou a gente já tem decorado na cabeça, né, e falar, mas sentindo aquilo que a gente está falando. Da mesma forma, os salmos são orações lindíssimas, inspiradas pelo Espírito Santo, então nós podemos usá-las fazendo delas a nossa oração. Então ore os salmos, ore a palavra de Deus, você vai ver como isso vai transformar também a sua vida de oração. Às vezes, até teve comentário aqui nos vídeos sobre oração, sobre às vezes não ter o que falar no momento da oração. E uma forma da gente ter o que falar diante de Deus é a gente orar a sua própria palavra. Porque aqui a gente encontra necessidades que às vezes a gente nem sabia que a gente tinha. Sabe? Então a gente leva isso ao Senhor. A gente leva a adoração ao Senhor. A gente leva aquilo que a palavra de Deus já está nos ensinando sobre o próprio Deus. E aqui um algo a mais dentro desse ponto é que a gente também pode fazer uso das orações dos santos, dos irmãos, né? Daqueles que oraram lá atrás e registraram suas orações. Um exemplo disso é um texto, é um livro, né? Uma coletânea de orações puritanas. Eu não encontrei, eu ia colocar aqui nesse vídeo como para vocês também baixarem, mas eu não encontrei. Porém, eu encontrei algumas orações soltas no site da Monergismo. Então você pode colocar no Google oração puritana, Monergismo, vai aparecer ali o arquivo de algumas orações que você vai encontrar. Mas se você quiser comprar um livro, que eu particularmente sou doida para comprar, tá na minha lista, tem um livro lindíssimo, inclusive publicado, vou deixar até aqui a foto e vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram adquirir. São orações, gente, lindíssimas, e que a gente pode nos apropriar dessas orações dos nossos irmãos do passado para usá-las e elevá-las ao Senhor. A quarta dica é: tenha um diário de oração. Gente, isso é tão precioso. Eu até mostro para vocês o meu diário. Ele tá aqui bem acabadinho.
Mas é um diário de oração, né? Onde eu escrevo orações. Esse daqui eu comecei em 2020, ó. Não vou focar, porque senão vai desfocar de mim. Mas enfim, eu comecei em 2020 e nesse caderno eu escrevia orações e também usava para pedidos de oração, que é a próxima dica que já eu conto para vocês. E aí, com o tempo, eu acabei fazendo um outro caderno para pedidos de oração e deixando esses daqui só para escrever as orações. Então, não é algo que eu faço sempre, mas o diário de oração, para mim, é mais quando a minha oração não sai em palavras. E aí eu preciso escrever. Então eu escrevo a oração. Eu não escrevo pensamentos. Pensamentos eu escrevo aqui, que é o meu diário. Então eu gosto de escrever, de contar de registrar algumas situações. Então aqui eu escrevo a minha vida, né? Coisas da minha vida. Mas aqui eu escrevo orações. Então, como eu vou falar, eu escrevo. Então, por exemplo, aqui. Senhor, te louvo por tudo que és, por tudo que fez e faz em minha vida e na vida dos meus. Não somos merecedores, mas o Senhor permanece fiel e bom, barará, barará. Então, é uma oração. Faça isso. Depois me conte. É muito bom, é muito bom. E também voltar. Pra mim, é muito legal isso de você poder voltar orações antigas e ver o quão tola você era por estar pedindo certas coisas, ou o quão bom Deus é por não ter te dado certas coisas que você queria, ou o quão bom Deus é por ter te dado coisas que você orou lá atrás. É muito legal ter isso registrado. A quinta dica é ter um caderninho para anotar pedidos de oração. Não necessariamente você precisa ter um outro caderno. Eu que sou a louca dos cadernos, tá? Mas você pode usar o próprio diário de oração para anotar os pedidos, ou você pode usar o seu bloco de notas mesmo, mas é muito importante a gente anotar os pedidos de oração. Por exemplo, aqui eu faço anotações de pedidos de outras pessoas e também os meus pedidos. Aquilo que eu quero estar sempre orando, porque às vezes a gente esquece de orar por certas coisas. Por exemplo, houve um tempo que eu não orava pela minha saúde. E eu tenho uma doença que não tem cura para a medicina. E daí eu simplesmente desisto, vivo como se isso não tivesse sendo um mal na minha vida. Então não, eu preciso orar por isso. O Senhor pode escolher nunca me curar, tudo bem, mas eu levo a Ele os meus pedidos, a minha necessidade em oração. Eu levo a Ele também a minha súplica para que Ele me ajude a viver com essa enfermidade, se assim for da vontade dEle, para que, diante das dificuldades que advêm dessa enfermidade, que eu possa estar firme nele. Então, eu oro pela minha saúde, e aí eu anoto aqui, tá, porque tem o nome das pessoas, né? Eu anoto aquilo que alguém vem e me pede por oração. Eu anoto quantas vezes alguém te pediu por oração, nos pediu por oração e a gente acabou esquecendo de orar. E isso é algo muito sério. Se alguém vem e confia na gente e abre o seu coração para nós e pede, isso tá dentro do chorar com os que choram, sabe? Da gente estar ali levando ao Senhor a necessidade do nosso irmão, a necessidade das pessoas ao nosso redor. Então, se a gente se compromete a orar, nós precisamos orar. A sexta e última dica é algo que eu já fiz por muito tempo, é ter um cronograma. Hoje eu não faço porque eu vou fazendo isso de cabeça. Eu sei que ontem eu orei por tal e tal coisa. Hoje eu vou orar por tal e tal coisa. Então eu vou seguindo e o ciclo vai se repetindo. Mas ter um cronograma de oração, eu acredito que pode te ajudar bastante. Então você faz um cronograma como disciplinas de escola, sabe? Como horário de escola. Na segunda você estuda tal coisa, na terça você estuda tal coisa, na quarta... Então, daí você vai fazer esse mesmo cronograma dizendo, ó, na segunda-feira eu vou orar pelos meus pais e pelo meu casamento. Na terça-feira eu vou orar por tal e tal. Entende? Então você ir distribuindo os seus pedidos de oração durante a semana. Isso também vai te ajudar bastante, eu tenho certeza.
E aí, você já faz alguma dessas coisas? Me conte aqui nos comentários. E se você tem alguma dica, compartilhe conosco, vai ser muito bom poder aprender com você também. Coloque aqui nos comentários e vai ser muito legal. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de deixar seu like se você gostou, isso me ajuda muito, isso ajuda o canal a crescer. O YouTube vai entender que esse é um bom vídeo e vai levar também para outras pessoas que poderão ser abençoadas também. Fica com Deus, minha cis. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.